Olá! Chegamos na última aula do nosso curso de riscos psicossociais relacionados ao trabalho. Foi um prazer ter estado contigo em todos esses momentos e nós vamos falar agora, na parte final, sobre a elaboração dos planos de ação. É importante que você revisite qualquer aula que você tenha ficado com dúvida e tenha feito todas as atividades. Seja bem-vindo, então, a essa última aula e vamos, então, aprender a elaborar os planos de ação que sejam detalhados para diminuir, os riscos psicossociais identificados, definindo ações específicas, os responsáveis, prazos, recursos e criando um cronograma de implementação para garantir que as ações sejam realizadas de forma organizada e eficiente. Então, reveja qualquer aula que você tenha ficado com dúvida, faça as atividades e qualquer dúvida nos pergunte aqui. É muito importante que você tenha todo o conhecimento para que possa aplicar no seu dia a dia. Elaborar um plano de ação é como construir uma ponte, conectando os problemas e identificando as soluções implementadas. E é isso que nós vamos falar aqui nessa aula. E ao final dela, você vai entender e compreender melhor a importância de um plano de ação bem elaborado. Bem como também será importante você entender e definir ações específicas para diminuir os riscos psicossociais, atribuir responsabilidades para cada ação, definir prazos realistas para a conclusão das ações, alocar os recursos necessários para a implementação dessas ações e criar um cronograma, então, de implementação. Um plano de ação ele é fundamental para um processo de gestão e, por isso, ele deve ter uma organização, fornecer uma estrutura para a implementação dessas ações, responsabilidade, definir quem que é o responsável por cada ação, ter prazos estabelecidos para suas conclusões, recursos que garantam que eles estejam disponíveis para isso, o monitoramento que permite verificar o progresso dessas ações e fazer ajustes que possam ser necessários e também vermos quais são os elementos essenciais de um plano de ação, como, por exemplo, o objetivo. O que a gente quer alcançar com esse plano de ação? Qual que é a ação que será feita para alcançar o objetivo? Quem serão os responsáveis por cada ação? Qual é o prazo que essa ação será concluída? Quais são os recursos, como nós já falamos anteriormente? Quanto que a gente precisa para fazer essa ação? E os indicadores de sucesso. Como nós vamos medir o sucesso de cada ação. Então, essas ações específicas, elas devem ser claras, objetivas, utilizando uma linguagem simples e direta, realistas, definir ações que sejam possíveis de serem implementadas, mensuráveis para serem avaliadas, como, por exemplo, realizar um treinamento de gestão de estresse para todos os trabalhadores, implementar um programa de reconhecimento para os trabalhadores que se destacam. São alguns dos exemplos. Outro, criar um canal de comunicação para que os trabalhadores possam expressar suas preocupações. São exemplos de ações. Atribuindo, então, as responsabilidades. Quem vai definir quem é o responsável por cada ação, isso de forma clara. Garantir que os responsáveis tenham as habilidades e os recursos necessários. Comunicar as responsabilidades de forma clara e transparente. Por exemplo, vai ser o Departamento de Recursos Humanos, o RH, que é o responsável por implementar o programa de treinamento em gestão do estresse. É o gerente de cada departamento, o líder, que será o responsável por implementar um programa de reconhecimento. Ou é a equipe de comunicação, que será responsável por criar um canal interno de comunicação. E como que a gente define, então, prazos para que isso seja realizado? Então, considerando a complexidade de cada ação, considerando a disponibilidade dos recursos, consultando os responsáveis pela implementação, como, por exemplo, naquela situação que a gente falou, fazer um treinamento de estresse que será realizado nos próximos 3 meses. Aquele programa de reconhecimento será implementado em 6 meses. O canal de comunicação, ele será criado num prazo de 2 meses, os próximos 2 meses. E também
vendo os recursos que são necessários, identificando qual que é o custo ou o investimento para isso, né? Recursos humanos, recursos financeiros, quais são os materiais, como eles serão alocados de forma que seja eficiente para garantir que eles estejam disponíveis quando forem necessários. Então a gente está falando aqui, por exemplo, de criar um treinamento de gestão de estresse que requer um orçamento, por exemplo, de R$10.000 para a contratação de um consultor que seja especializado. Esse programa de reconhecimento requer a criação de um sistema de avaliação de desempenho e definição de critérios de premiação. O canal de comunicação requer a criação de um site, uma plataforma que seja utilizada para esse fim. Então, tudo isso precisa ser visto. E criando, então, também um cronograma de implementação, que seria listar todas as ações desdobradas para que a ordem dessas ações sejam implementadas, atribuindo, então, um prazo de cada ação, utilizando, então, um diagrama de Gantt ou uma ferramenta de gerenciamento de projetos. Por exemplo, né, ação, qual vai ser essa ação, quem é o responsável, qual é o prazo, quais são os recursos, como que esse treinamento vai ser realizado em relação à gestão de estresse, como que ele vai ser, então, feito. O responsável ele pode ser, no caso, o setor de recursos humanos, nesse exemplo, vai durar 3 meses, o consultor vai ter aí um investimento de R$10.000 para pagar esse profissional e assim por diante. Então, a implementação das ações que serão estipuladas nesse programa, elas são fundamentais para que haja o controle e a diminuição dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho e que sim, dentro de um plano de ação da NR17, da norma regulamentadora 17, da NR1, eles sejam então eficientes, sejam eficazes para a diminuição dos riscos psicossociais. E nessa última aula, eu trago uma série de ideias, não todas, porque depende de cada situação, depende do que foi encontrado e outras ideias também podem ser vistas, mas trago algumas diversas que podem então ser utilizadas nos planos de ação. E principalmente, é muito importante que essas ações sejam realizadas para que a gente consiga diminuir os riscos psicossociais relacionados ao trabalho, que aí é o tema, então, desse nosso curso, desse nosso treinamento que você participou e que você assistiu, esteve até esse momento aqui comigo, vendo passo a passo de como os riscos psicossociais relacionados ao trabalho podem ser, então, manejados. Eu agradeço a você por ter estado aqui até o final desse módulo, dessa aula. Fico à disposição aqui para eventuais perguntas que você tenha e te convido, então, a assistir aqueles módulos que você possa ter dúvidas, fazer todas as atividades e colocar em prática, que é o ponto principal, colocar em prática todo esse conhecimento. Te agradeço muito por ter estado até aqui. Muito obrigado.